Paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade, hoje vamos para a quinta aula do módulo 2, que é Didática e Metodologia Cristã, e a quinta aula, quinto tópico, é Técnicas de Memorização e Fixação Bíblica. Espero que até aqui as aulas estejam ajudando. Então, eu vou de início já pedir, deixa um like, não se esquece, pois é muito importante. Compartilha e se inscreva no canal, meus irmãos. Eu estou vendo aqui muita gente vendo as aulas, algumas pessoas vendo e recorrentemente vendo as aulas, porém não estão inscritos, não estão se inscrevendo. Dá essa ajuda, não custa nada. E vamos fazer uma pequena oração. Logo em seguida, vamos dar início à aula. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da tua gloriosa presença, Senhor, para mais um estudo. Dessa vez, Senhor, para estudar um pouco de como memorizar a tua palavra. Eu sei que é o teu Espírito Santo que traz tudo ao entendimento, que nos lembra de tudo quando precisamos. Nós temos que estudar diligentemente para que o Senhor possa buscar o que já tem dentro de nós. Pois se não buscarmos, seremos preguiçosos e a preguiça é pecado. Então, meu Pai, desde já eu te agradeço e te louvo na tua santidade. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então aqui a gente vê que a palavra do Senhor ela foi nos dada para que ela habite ricamente em nós. Então, se ela habita ricamente em nós, nós temos que ensiná-la e para ensiná-la nós temos que memorizá-la. Portanto, a memorização bíblica é uma disciplina espiritual que fortalece a nossa fé, oferece orientação no momento da necessidade e nos arma contra a tentação. No contexto da EBD, ensinar técnicas de memorização não é um exercício mecânico, mas um ministério de equipar os santos com a espada do Espírito, que está lá em Efésios 6,17, tornando-os capazes de manuseá-la com precisão e prontidão. Este é um ato de profundo amor pelos alunos, pois lhes damos ferramentas para que tenham um encontro autônomo e vivo com a palavra de Deus. E o primeiro subtópico é a base espiritual e bíblica da memorização. A memorização ela começa com a compreensão do seu porquê. Não se trata de uma performance mental, mas de um meio de graça para a comunhão com Deus e a transformação do caráter. A Bíblia ela está repleta de exortações para que possamos guardar a palavra no coração, como está lá em Salmo 119, verso 11. Vamos dar uma olhada? Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, aqui deixa claro que o salmista ele via a palavra no coração como uma barreira contra o pecado. Josué a associava à meditação constante como chave para uma vida bem-sucedida. Então, portanto, a memorização é um investimento na santidade e na sabedoria prática. O segundo subtópico é os princípios didáticos para a memorização eficaz. A mente humana ela retém melhor a informação quando ela é significativa, quando ela é organizada e repetida de forma estratégica. Podemos empregar princípios pedagógicos consagrados a serviço da verdade espiritual. Então, os princípios técnicos, associação e imaginação, vincular o versículo a uma imagem mental vivida ou a uma emoção, repetição espaçada, revisar o versículo em intervalos crescentes, após uma hora, um dia, uma semana. Então, categorização, agrupar versículos por temas,
fé, perdão, esperança, para criar múltiplos sentidos, escrever, falar em voz alta, cantar e ouvir o versículo. Como destacou Howard Hendricks, o ensino que envolve mais sentidos tem maior probabilidade de ser lembrado. Então, a repetição espaçada é um dos métodos mais validados pela ciência cognitiva para a transferência da informação da memória de curto para a de longo prazo. Tenha essa questão de repetir após uma hora, após 2 horas, após um dia, 2 dias, uma semana, até quando aquele versículo realmente ele ficar na tua memória. Aí você parte para um próximo, coloque ele em coloque ele em categorias, coloque-o em categorias para que facilite também quando você precisar buscá-lo na tua memória, ficar um pouco mais fácil, ficar organizado. Então, vamos ao terceiro subtópico, que é estratégias práticas e criativas para a sala de aula. Porque, como dizemos, aqui não é para você, é para você passar para os outros. O professor ele deve ser um facilitador criativo, tornando o processo de memorização uma atividade prazerosa e comunitária, e não uma tarefa solitária e árdua. As estratégias que podemos usar é a música da palavra, colocar o versículo em uma melodia simples e conhecida, quebrar o versículo, escrever o versículo em tiras de papel e desafiá-los a remontar a sequência correta em grupos. Versículo-chave da lição. Eleger um versículo central para a lição e repeti-lo de formas variadas ao longo de toda a aula. Então, cria um sistema de pontos ou um caminho da fé, onde o aluno avança ao recitar em versículos. Então, o aluno, essa estratégia, ela ativa, essas estratégias ativas rompem com esse modelo, tornando o aluno sujeito ativo no processo de guardar a palavra. Seja um exemplo, comece memorizando você mesmo os versículos que pede aos seus alunos. Compartilhe no momento da aula como aquele versículo o impactou durante a semana. Dedique um momento específico. Reserve 5 a 10 minutos de cada aula para praticar a memorização de forma criativa. Não seja aleatório. Tenha um plano para o trimestre. Contextualize e aplique. Sempre que introduzir um versículo para memorizar, explique o seu contexto e promova uma breve discussão para aquele versículo. E faça perguntas como esta verdade pode mudar nossa atitude em casa ou no trabalho. A aplicação gera significado? O significado facilita a memorização? Tenha essas questões em mente. Lawrence Richards, ele fala que o objetivo da educação cristã não é que as pessoas saibam mais, mas que vivam de maneira diferente. A memorização que não leva à transformação perdeu seu propósito. Então, não é só memorizar. Essa memorização tem que gerar transformação. Como sempre a gente vem falando e batendo nessa tecla. A palavra do Senhor, ela tem que gerar transformação. Ela, por obrigação, tem que gerar a transformação. Se você não estiver gerando, se você não estiver levando os seus alunos à transformação, então você está falhando no seu ensino. Se teus alunos sabem a Bíblia inteira de cabeça e não se transformaram com isso, não está tendo transformação na vida deles, você está falhando. Então, ensinar a memorização, as escrituras, é colaborar com o Espírito Santo no processo de renovação da mente, que está lá em Romanos 12:2. Cada versículo guardado é uma semente de verdade, plantada no solo do coração, que o Espírito pode fazer florescer em um momento de crise, dúvida ou alegria. É um trabalho que exige paciência e criatividade, mas cujo fruto é eterno. Vamos dar uma olhada lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ver o verso 17.
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, que você, professor, veja a memorização não como um fim em si mesmo, mas como um meio poderoso para habilitar seus alunos para toda boa obra, tornando os crentes mais sólidos, confiantes e cheios da palavra de Deus. Se fez sentido para você essa aula, chegamos ao fim dela. E se ela fez sentido, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Mais uma vez, como eu falei no início da aula, muitos têm assistido às aulas, até retornado ao canal, assistido outras aulas, porém não têm se inscrevido no canal. Não custa nada e ajuda muito. Vamos lá, meus irmãos, ajudar a chegar mais longe essa palavra, esse ensino. O meu intuito aqui é ensinar um pouco da palavra, um pouco do que eu aprendi, do que o Espírito tem me ensinado nessa minha caminhada, que é curta, mas que tem sido tão gratificante com viver nos caminhos do Senhor. Então, desde já, eu agradeço em nome de Jesus.